Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Esta semana fazemos uma viagem pela descoberta de uma América mais jovem, uma terra de contrastes e de uma infinita liberdade, mas também, em muitos casos, pouco interessada em adquirir conhecimento. A rota leva-nos até aos nossos dias e ainda ao encontro do resultado que voltou a colocar Trump na presidência. É tempo de refletir e é o que faremos dentro de momentos. Eu, Paula Santos, e o Miguel Sousa Tavares. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadeia, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo? Ora viva, Miguel. Viva, Paula. Olhemos então para esta América que encontrou aos seus 25 anos. Durante 5 semanas, o Miguel teve a oportunidade de atravessar o país, conheceu grandes e pequenas cidades, tomou nota de muitos costumes para o bem e para o mal. É desse retrato que fala esta semana no seu artigo de opinião no Expresso e é por aí que eu queria começar. Foi uma experiência que não o levou, na altura, a prever que o país viesse a ter o atual cenário político. Encontrou uma realidade que os jornais não descreviam. Que retrato foi esse, Miguel? Eu fui buscar essas memórias pelo seguinte, porque eu acho que no essencial a América não mudou muito. Eu vejo os Estados Unidos como um país dividido entre uma elite pujante que lidera em todos os aspectos, artístico, científico, médico, tudo, que é uma elite que pôs o homem no espaço, pôs o homem na Lua, que já ganhou para cima de 130 prémios Nobel, se não estou em erro. E, por outro lado, uma América rural, interior, profundamente ignorante, profundamente retrógrada, aquilo que eu chamo o cowboy country, e que foi aquilo que eu encontrei quando, aos 25 anos, tive a sorte e o privilégio de percorrer de carro 13 estados americanos de costa a costa durante 5 semanas, e que, no essencial, mantém-se na mesma. Essa América, como eu conto no meu texto, votava 100% para o xerife da aldeia, votava 70% para o mayor da cidade, votava cerca de 60% para o governador do estado e menos de 50% para o presidente. Uma das coisas que mudou é que desta vez votaram mais de 50% para o presidente, votaram 60% em Trump, e isso deu a vitória a Trump. Trump ganhou quase sempre nos estados decisivos, ele perdeu nas grandes cidades, mas ganhou no interior. A América ainda é profundamente um país rural, um país muito de interior, de pequenas aldeias, pequenas cidades. Isso não mudou substancialmente. O que mudou foi demograficamente, ou seja, esta classe, podíamos chamar classe média baixa, pequena burguesia, cresceu, e cresceu muito com imigrantes também, que estiveram do lado de Trump, enquanto que a elite contra a qual Trump se bateu diminuiu demograficamente, e isso justifica a vitória de Trump. Quando olhamos para a América, é preciso, nós estamos sempre focados nas pessoas que fazem as notícias, nos presidentes, nos senadores, nos jornais de referência, nas televisões de referência, mas depois há uma América profunda que está fora dos holofotes e nós não damos por ela, e ela manifestou-se desta vez e foi maioritária. As elites, ao que se diz atualmente, não conseguiram perceber o fosso que foi criado para a restante população. O Miguel concorda com esta leitura? Não, eu não concordo. A minha tese é que esse fosso sempre existiu. Nos Estados Unidos, também na Europa, e esse fosso está em crescimento. Isto está em crescimento porque, vamos lá ver, isto era uma balança que ou caía para um lado ou caía para o outro. Ou funcionava o elevador social, e o prato da balança que estava em baixo subia para cima e subia através, sobretudo, da instrução e da informação, ou então ficava lá em baixo, mas podia tornar-se maioritário, que foi o que aconteceu.
Porquê é que não funcionou na instrução, na informação? Porque, como eu tento explicar, por duas razões. Essencialmente porque o mundo de hoje é muito complexo, os problemas são muitíssimo complexos, são difíceis de simplificar, de explicar, e é preciso estar muito atento a ele e ter muita informação, ir seguindo informação com muito detalhe. E, por outro lado, as redes sociais explodiram e trouxeram uma resposta simplista para todos esses problemas e serviram de porto de abrigo para os desinformados, para aqueles que se achavam marginalizados sobre o conhecimento, em relação ao conhecimento. E então eles viraram baterias contra a elite, que viram como privilegiados, que ameaçavam o seu mundo. Isso foi evidente não só nas discussões relativas ao que chamamos de questões identitárias, mas em relação a muitas outras coisas, em que quem estava em baixo não conseguiu acompanhar os desenvolvimentos dos tempos de hoje e sentiu-se excluído, mas encontrou um porto de abrigo e encontrou irmãos em luta nas redes sociais. E já por diversas vezes o Miguel se manifestou preocupado justamente com o impacto das redes sociais. No caso da América, em particular, acha que tiveram aqui um papel muito importante? Já tinham tido na primeira eleição de Trump, como sabemos, não apenas pela força desse exército de sombras que está nas redes sociais, a que uma vez Nixon chamou a maioria silenciosa, hoje é uma maioria ululante nas redes sociais, mas também porque há batota nas redes sociais, como sabemos, falou-se disso na primeira eleição de Trump, da Cambridge Analytica, uma empresa que terá manipulado as eleições através de algoritmos nas redes sociais. E esses dois fatores são determinantes. Eu acho que as redes sociais são uma ameaça, já são uma arma terrível a funcionar contra a democracia, a pior de todas, porque a prazo eu não vejo como é que ela possa ser vencível. Há países que proíbem as redes sociais, mas são ditaduras. Nós vivemos em democracia, queremos manter a democracia, portanto nós podemos proibir, simplesmente elas são invencíveis neste momento. O Miguel já muitas vezes criticou este papel e acrescenta o argumento no seu texto de que não vale a pena combater no mesmo terreno das redes sociais perante a expectável enxurrada de mentiras e insultos. Mas isso também não é de alguma forma uma maneira de desistir de lutar pelas ideias que cada um considera as mais adequadas? Não sei, Paula. Eu, para dizer a verdade, não tenho a resposta comigo. Agora, eu vejo sistematicamente dirigentes democráticos, de partidos democráticos, que querem fazer o jogo democrático, a combater nas redes sociais. E eu acho que estão no lugar errado. Estão no lugar errado e estão a fazer o combate errado. Porque talvez fosse melhor isolar os militantes das redes sociais, os populistas, os que vão atrás do populismo, e deixá-los a falar sozinhos nas redes sociais. Talvez essa solidão os alertasse para qualquer coisa que não estava certo, faltava o inimigo para combaterem. Agora, quando qualquer dessas pessoas entra nas redes sociais e entra numa discussão, são imediatamente devorados por uma enxurrada de mentiras, de simplismos e até de insultos que não acrescentam nada ao debate. Eu pessoalmente tenho uma postura que sempre tive desde o princípio. Eu não tenho nenhuma rede social, nem sequer o WhatsApp, que as pessoas dizem que não é uma rede social, mas que eu insisto que é. Não tenho nenhuma. E às vezes, quando leio, por exemplo, as caixas de comentários dos jornais ou das televisões, eu apetece-me entrar na discussão, mas sei que não vale a pena, porque o próprio facto de ir dar luta num terreno que está minado e onde não há gente bem intencionada, no sentido de se querer informar e querer ter uma discussão séria, já é em si uma cedência. E eu acho que é preciso separar os campos. Quem quer uma discussão séria trava as discussões sérias nos sítios e nos locais indicados e por meios honestos. Nomeadamente, não é anónimo, não insulta, não ofende, procura argumentos que sejam sérios, procura compreender os argumentos do outro, procura uma discussão séria. Agora, as redes sociais não são o território adequado para isso. Não se pode combater o inimigo no campo que o inimigo escolhe e com as armas que o inimigo escolheu. Voltemos aos Estados Unidos em particular e a um presidente que regressa à Casa Branca e procura fechar agora uma equipa de trabalho. Alguma surpresa entre os planos que vão sendo anunciados? Não. Acho que infelizmente é o pior possível. Por exemplo, se olharmos para o setor da política externa, tanto a nomeação da embaixadora nas Nações Unidas, que é uma crítica acérrima das Nações Unidas,
como a nomeação do embaixador para Israel, do Marco Rubio como secretário de Estado, equivalente a ministros estrangeiros, do Conselheiro de Segurança Nacional, são todos ultra favoráveis a Israel, e não é por acaso que Israel nos últimos dias tem intensificado os bombardeamentos no norte da faixa de Gaza e também no Líbano, e portanto nesse aspecto teme-se o pior, quer dizer que Israel vai ter carta branca da administração Trump para, como disse o próprio Trump, e cito, acabar o trabalho em Gaza. Elon Musk vai liderar um novo departamento de eficiência governamental. Esperava que isto acontecesse, que depois do apoio tudo se podia esperar, mas pergunto, em concreto, esperava que acontecesse? Vai Musk e vai outro grande magnata, também financiador de Trump, mas pelo que eu tenho visto na imprensa americana ainda ninguém percebeu ao certo o que é que vai ser o Departamento de Eficiência Governamental. Eu penso que Elon Musk terá explicado vagamente a Trump o que era. Trump achou boa a ideia e disse avança com isso, mas ele próprio, Donald Trump, ainda não terá percebido bem. Ele diz que no 4 of July de 26, que é quando os Estados Unidos celebrarão os 250 anos de independência, a América estará transformada, que aquele departamento fará uma revolução absolutamente extraordinária, que será um renascimento, que a América ficará irreconhecível para melhor. Vamos esperar para ver. Agora uma coisa é certa, nem Trump, nem Elon Musk deixarão de tirar partido e proveito próprio financeiro daquilo que fizerem com a administração Trump. Continuaremos atentos então pelo mundo fora a todos estes desenvolvimentos da era Trump, sem perder de vista o resto da atualidade, neste caso a atualidade mais caseira. E é por aí que seguimos agora. Falemos de educação. Depois da recuperação do tempo de serviço dos professores, seria de esperar um setor mais sereno. Mas os sobressaltos continuam, Miguel. Os sobressaltos continuam. Nesta sexta-feira temos mais uma greve nas escolas e eu começo por dizer que é inacreditável como é que um movimento sindical, os sindicatos da educação, quer dos professores, quer dos técnicos auxiliares, não têm vergonha de marcarem sistematicamente as greves para sextas-feiras, segundas-feiras ou vésperas de feriado. Seguramente que eles se deram conta do que isto significa perante a opinião pública, significa que aproveitam as greves para estender os seus fins de semana para 3 dias, e só isto em si demonstra até que ponto é pouco sério esta luta sindical, porque o objetivo de facto é simultaneamente privar os alunos de aulas, e esse é o objetivo de uma greve, que é legítimo, mas ao mesmo tempo atribuíram-se a si próprios um fim de semana 3 dias que o comum dos portugueses não tem. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que, de facto, no ano passado as escolas públicas praticamente estiveram paralisadas com os professores em luta, e com o slogan "Professores em luta também estão a ensinar". Foi um ano perdido. Pensou-se que, satisfazendo a reivindicação dos professores em relação ao retroativo das promoções, o assunto estava resolvido. Este governo fê-lo, chegou a acordo com os professores, mas agora avançaram os auxiliares técnicos de educação também com uma série de greves que, se não estavam combinadas antes com os professores, parecem, porque esta sexta-feira juntam-se professores e técnicos auxiliares na mesma greve. E assim, de uma maneira ou de outra, vai-se cavando um fosso cada vez maior entre aqueles que têm possibilidade de ter pais que lhes pagam um ensino privado onde estas coisas não acontecem e os que não têm essa possibilidade e vão ficando para trás. Vão ficando para trás e nunca sabem quando é que têm aulas, não só as crianças não sabem quando é que têm aulas, como os pais também nunca sabem quando é que conseguem deixar os filhos na escola, quando é que têm que arranjar uma alternativa, quando é que têm que faltar ao trabalho porque os filhos não puderam ir à escola. Temos também o caso que eu conto no meu texto extraordinário, que eu ouvi na rádio, penso que é verdade, porque foi como notícia que eu vi, que uma das reivindicações dos técnicos auxiliares nesta greve é poderem ter formação profissional no local de trabalho, ou seja, nas escolas, e durante o horário laboral, ou seja, durante o horário escolar dos alunos. E, portanto, suponho que
A formação profissional consiste em fazer aulas, durante o horário laboral é durante o horário das aulas e, portanto, não há aulas para os alunos para que os funcionários tenham aulas. Isto é a total perversão da escola. Isto é uma coisa absolutamente extraordinária. Isto é como se num hospital, de repente, numa enfermaria, os enfermeiros chegassem e dissessem aos doentes: saiam daqui porque nós agora vamos fazer formação aqui na enfermaria. Isto é impensável. E se é de sobressaltos que falamos, é por aí que entramos no improviso. A polémica subiu de tom no setor da saúde depois da morte de uma dezena de pessoas associada à falta de respostas do INEM. Em causa uma greve que não foi acautelada, numa semana em que a ministra foi ao Parlamento dizer que vai saber interpretar o resultado das inspeções em curso. Ana Paula Martins tem condições para se manter em funções, Miguel? Paula, por muito menos nós vimos cair no governo de António Costa variedíssimos ministros e secretários de Estado, por muitíssimo menos. Aliás, para não ir mais longe, todos lembramos quando Marcelo Rebelo de Sousa, falando ainda por cima de um discurso do primeiro-ministro, exigiu a cabeça do ministro João Galamba, porque um membro do gabinete dele tinha tido um ataque de loucura, entrou pelo gabinete adentro, o ministro não estava, pegou no computador e fugiu com o computador para casa. E à conta disso, o Presidente exigiu a demissão do Ministro. Nunca percebi porquê, que o Ministro tinha a ver com aquilo. Mas, enfim, desta vez, Marcelo não exige a demissão de Ministra nenhuma. Luís Montenegro exigiu a demissão de Marta Temido quando morreu uma grávida a caminho do hospital. Disse textualmente na altura, isto às vezes dizem-se coisas que depois queimam, ele disse que foi preciso uma morte para que a Ministra fosse demitida, pois agora estamos em 11 mortes. E a ministra, Ana Paula Martins, mantém-se em funções. Luís Montenegro já devia ter afastado a ministra, na sua opinião? Eu acho que foi um erro de casting desde o princípio, quer dizer, porque mal ela entrou, percebeu-se que ela tinha uma querela pessoal com Fernando Araújo, o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, para resolver. E a Paula, lembrar-se-á que ela exigiu um relatório em 90 dias sobre o Serviço Nacional de Saúde, ou em 60 dias. E Fernando Araújo até o apresentou mais cedo. Ele já estava de missionário, mas ela exigiu no relatório. E ele apresentou mais cedo. Até hoje não sabemos o que é que ela fez com o relatório. Até hoje não sabemos que reforma é que ela fez no Serviço Nacional de Saúde que justificasse ter parado aquela que estava em curso antes de saber se tinha resultados positivos ou não. Depois houve a questão das grávidas durante o verão que não tinham onde ter bebés, uma coisa absolutamente inacreditável. Depois houve as listas de espera que continuam iguais. Depois houve esta crise do INEM. E no meio disto há as 60 medidas que Luís Montenegro tinha anunciado que em 60 dias iam virar de pernas para o ar para melhorar o Serviço Nacional de Saúde, e só uma delas é que foi resolvida. Eu acho que a ministra tem nomeado variedíssimos grupos de trabalho, comissões de inquérito para isto e para aquilo. Aquilo já não é um ministério, aquilo é um conglomerado de grupos de trabalho que representa, acima de tudo, uma cabeça completamente desorganizada e que agora culminou na decisão extraordinária de dizer que vai, chamou assim o INEM, depois retirando da alçada da Secretária de Estado? Roubou a Secretária de Estado, sem dar uma explicação, portanto, considerando a Secretária de Estado incompetente para dirigir o INEM, nomeou já 3 diretores para o INEM em 7 meses e agora diz que vai dedicar 70% do seu tempo ao INEM. Pois eu digo o seguinte, conhecendo-se o currículo de 7 meses da Ministra, é de temer o pior. É de temer o pior se é ela que vai dedicar-se ao INEM a 70% do seu tempo. Só queria dizer mais uma coisa. É muito comum, sobretudo dos lados do Bloco de Esquerda e do PCP, queixarem-se do desinvestimento na saúde e para todos os problemas a solução é sempre tirar mais dinheiro para cima do SNS. Ora bem, nos últimos 10 anos as verbas para o Serviço Nacional de Saúde cresceram 70%. Houve mais 30 mil pessoas, entre médicos, funcionários, enfermeiros, auxiliares, que entraram no Serviço Nacional de Saúde. Nós somos o 6º país em toda a Europa que mais gasta em percentagem do PIB com a saúde. Portanto, não há falta de dinheiro. Parem com essa falácia. Não é falta de dinheiro que faz que o Serviço Nacional de Saúde está como está. É falta de coragem para o reformar a sério e falta de competência para o organizar e o dirigir. Respondendo à sua pergunta, é óbvio que a Ana Paula Martins já devia estar de férias nas Bahamas há muito tempo.
Falamos da crise na saúde, também da escola pública, passando pela América e pela sua evolução até à era Trump. Fechamos assim a porta a mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Esta semana a sonorização esteve a cargo do João Luís Amorim. Para a semana, já sabe, regressamos com nova análise da atualidade. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadeia, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo?